Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje o assunto é bem interessante, talvez um pouco polêmico. Acredito que é um assunto pouco falado e muito questionado, principalmente donos de certas raças específicas, Shih Tzus, Spitz. Pois é. Alguns bulldogs franceses, alguns schnauzers também, já conheci, que tem um hábito bem esquisito e um tanto nojento de comer as próprias fezes. É conhecido como coprofagia, né? Então, uma coisa que boa parte das pessoas não sabem sobre esse hábito estranhamente nojento é que está algumas vezes relacionados à alimentação, esse comportamento. Pois é, a alimentação no sentido excesso ou escassez, né? O cachorro, ele pode estar comendo as próprias fezes, né? Devido à alimentação irregular. Para mais, ocorre que saem muitos nutrientes daí nas fezes do cachorro e o cheiro ali, ou quem sabe o gosto, né? Se o cachorro já acabou experimentando, ele vai ficar bem parecido ali com a própria alimentação do cão. Então, pode ocorrer de criar-se um hábito por conta do faro que chamou a atenção primeiro, né, pelo excesso de nutrientes que saiu ali nas fezes, né? O cheiro ele vai ficar comprometido a relação do próprio alimento do cão. E quando ele se alimenta menos, né, do que deveria, como vocês podem imaginar, o cachorro está com fome e pode estar assim comendo as próprias fezes para poder se saciar. E a gente pode até pensar, tá, claro, o cachorro que não tem condições de estar recebendo ali um alimento, um cão de rua, né, um cão vítima de maus tratos, não, não só isso. Claro, esse caso também. Mas estou falando de cães domésticos mesmo, cães que têm donos e comem menos do que deveria, ou a alimentação não está adequada com relação aos nutrientes que ele deveria estar subtraindo, né? Então, para menos, né, em relação à quantidade, as pessoas elas se equivocam um pouco quando elas mantêm a mesma quantidade que elas dariam lá quando o cachorrinho chegou. Vamos supor assim, esse exemplo, né? O cachorro chegou, ou então ele já tá numa idade X, nos primeiros meses de vida, e eu dou uma quantidade X lá, o tal do copinho, né? A pessoa tem uma mania de medir ração por, eu dou um copinho de manhã, um copinho, né? Pega ali uma tampinha de alguma coisa e mede a alimentação do cachorro baseado no quanto vai ali dentro daquele X recipiente, né? Isso é um erro, né? Claro, se for real a medida exata que o cachorro deveria estar se alimentando, tá certo, mas medir no olhômetro pode ser um grande erro até para a própria formação, né, da composição física geral, né, porque o cachorro está em pleno desenvolvimento fisiológico nos primeiros meses de vida. Mas voltando ali ao raciocínio inicial, as pessoas acabam mantendo ali a mesma quantidade, o cachorro tá crescendo, né? Tá se desenvolvendo, às vezes ele tá praticando outras atividades que lá atrás, né? No passado, quando ele era mais jovenzinho, né? Menos dinâmico, agora ele tá praticando outras atividades diferenciadas, como passeios, ou tá frequentando alguma creche, que é bastante comum os cães filhotes irem para creche para gastar energia, né? A socializar e começam a participar de atividades como idas em parques ou trilhas, né? Algo assim, desse nível um pouco mais elevado de gasto energético. E se ele continuar comendo a mesma quantidade que ele estava comendo antes, né? Quando não havia esse tipo de rotina, normalmente vai ter um déficit alimentar. Então, as fezes pode ser passar a ser uma opção. Ele tá assim completando, vamos dizer assim, né, a alimentação dele mesmo.
Então, a gente tem que ficar bem atento a quando a pessoa trata o animal com relação à ração, né? Tem uma tabelinha nas rações, na parte de trás do pacote, explicando bem direitinho ali a quantidade ideal para cada cão com relação ao peso, né? A, a idade, ok? Mas numa dúvida, se olhar aquilo e parecer assim algo ilegível, não compreende aquela tabela, pode estar procurando ajuda, perguntando para o veterinário que vai saber orientar ali muito facilmente e vai ficar contente, inclusive, em poder ajudar, né? E prestar atenção que a cada geralmente 2 ou 3 meses é alterado essa quantidade, entendeu? E também quando os cães são filhotes, eles comem determinado alimento e quando passam ali para a idade adulta, né, ou considerado, né, acima de 12 meses ali que o animal não é mais assim um filhotinho, não precisa daqueles determinados nutrientes específicos que há no alimento do filhote, ele vai passar a comer outros tipos de alimentação e provavelmente também vai ser necessário alterar as quantidades, né, diárias da alimentação canina. Outra relação também, né, da coprofagia seria a higienização do próprio ambiente, né? Então, como a gente pode imaginar, na natureza, os cães não ficavam próximo da onde eles se aliviavam, vamos dizer assim, né? Porque eles eram livres, né? E procuravam fazer as necessidades o mais longe possível de onde dormiam ou se alimentavam. E, né, no padrão atual do cão doméstico, é um ambiente restrito. Quantas vezes são tratados aí em apartamentos, né? É o que eu acredito que seja um grande privilégio, né? Vou fazer um vídeo, inclusive, a respeito aqui de um questionamento que eu recebo constantemente de pessoas que não entendem nada ou quase nada sobre cães, sempre julgando os animais que vivem em apartamento e minha opinião é sempre muito clara a respeito disso, que eles muitas vezes são muito mais bem tratados do que cães que moram em residências. Mas outra hora eu falo melhor sobre isso. Enfim, a restrição, né, do território, né, seja casa ou apartamento, ela limita, né, as possibilidades do animal se aliviar, né? Usar ali essa parte da higiene. Então, geralmente é definido, né, um local certo onde o animal deveria estar fazendo suas necessidades. E se esse local não for ali higienizado com frequência ou na frequência ideal, o animal pode sim estar fazendo uma limpeza e ingerindo as fezes para poder limpar o ambiente. Outra questão também, quando o animal ele fica exposto muito tempo, né, com suas próprias fezes num ambiente muito restrito, que é assim mais comum em casos que ficam vários cães no mesmo ambiente, logo ali que eles nascem, talvez assim, a ninhada, ou cães assim de alguns criadores que não fazem muito bem assim o trabalho nesses primeiros dias e semanas de vida de estar sempre higienizando, porque é realmente difícil, é complicado. Depois de uns certos dias, a mãe não limpa mais, né, como ela fazia nos primeiros dias, sempre higienizando, até estimulando, né, a higiene, né, dos cães, né. Ela lambe bastante ali as partes íntimas dos cães para que eles se aliviem, né, mas depois de alguns dias em semanas ela não faz mais isso. E aí, se o cachorro ele fica muito exposto às próprias, os próprios dejetos, pode ser que ele perca um pouco ali a noção do que é deitar, comer, em cima das próprias, né, dos próprios dejetos, né? Isso pode dar bastante problema ali depois, quando esse cachorro vai pro novo lar, né, pra nova família ali, pro novo ambiente que ele vai conviver, ele tá sem essa perspectiva, né, de que não se deve se misturar com os seus dejetos, né, e para isso vai
precisar demandar bastante tempo, atenção ali dos donos para sempre que ele usar o banheirinho ali, tá deslocando ele imediatamente e não permitir que ele pisoteie, deite, brinque. Pois é, acontece. É triste. Bem complicado mesmo, para convivência, assim, chega a ser um pouco desgastante até, né? Ouço isso de alguns donos, na verdade. Então, existem várias questões, né, que envolve a prática da coprofagia, mas sempre é desconfortável, nunca é um assunto fácil de se tratar. Alguns casos, assim, fica meio feito, meio não feito, a obediência nessa questão, não por incompetência do treinador, mas porque depende de muitos fatores, né? Como eu disse, a criaçãozinha ali logo nos primeiros dias de vida, né? E se a alimentação ela está feita corretamente ou não, porque acreditem ou não, alguns donos são bem teimosos assim com relação a receber a orientação e seguir, porque julgam que a sua rotina não compete, tá assim auxiliando o cachorro nessa questão de não deixar que ele fique em cima das suas necessidades, né? Não tem assim talvez muito zelo também, algumas pessoas não, infelizmente não tem assim uma higiene muito boa da própria casa e o cachorro também acaba não tendo. E também assim uma certa atenção, né, que poderia ser dada de observar quais os momentos que esse cachorrinho vai usar o banheiro, vamos dizer assim, né? E fazer com que ele entenda, assim, que se ele levar um sustinho ou tomar uma bronquinha, vamos pôr assim, quando ele for para mexer no cocôzinho, né? Dá uma super atenção com relação a isso, né? E uma outra coisa, assim, bem especial que eu tenho para deixar aqui como uma orientação, uma dica, né? É evitar ao máximo, quanto puder, limpar o ambiente do cachorro com relação à higiene dele, né? Xixi, cocô, da frente do cachorro. É uma dica, assim, muito valiosa, que vale muito a pena ser seguida, porque o que ocorre? Alguns cachorros, eles conectam essa atenção que a gente dá logo após a eliminação ali dos seus dejetos, com a nossa atenção direta a esse ato. O que eu quero dizer com isso? O cachorro, ele começa a usar isso como se fosse, assim, uma estratégia de receber atenção. Ele passa a fazer coisinhas nas horas que a gente não pode estar dando atenção, justamente para que a gente pare o que está fazendo e vá lá se conectar a ele com relação ao que ele acabou de fazer. Acreditem, é real. Acontece e resolvo uma série de casos com essa simples orientação. Retire o cachorro ou isole a visão dele ali para que ele não veja você limpando o território dele, tá? De uso do banheiro, né? Seja aquela plaquinha, né? Onde o pessoal deixa ali o cachorro esconder o tapetezinho higiênico, né? Quando eles acabam rasgando o tapete higiênico, tem aquela plaquinha, né? Que o pessoal coloca o tapete higiênico dentro, ou o próprio tapete higiênico, ou seja o gramado. Algumas pessoas até deixam o cachorro fazer em cima do piso mesmo, porque tem um ralo, é mais prático de limpar naquele local X da casa ou do apartamento. Mas a ideia independente de como é feito isso, principalmente na infância, não deixar o cachorro assistir você fazendo a higiene do espaço fisiológico dele ali, porque ele pode usar isso como uma arma secreta. Desculpa a brincadeira, mas é porque eu ouço tantas vezes, olha, é batata, a gente senta pra comer, esse cachorro vem no meio da sala e faz xixi ou cocô e começa a usar isso como se fosse assim algo para ele poder receber a atenção no momento que ele sabe exatamente que não vai ganhar atenção.
hora da alimentação, estou cozinhando, trabalhando, sabe? Ou quando a pessoa sai de casa e chega e o cachorro não curtiu muito, né? O fato de ter ficado sozinho. E sempre vai ter surpresinhas. No geral, seria isso. Claro, cada caso é um caso, é bem específico, né? Tem aquela coisa também a respeito dos cães que vamos dizer assim, raça, né? Com relação à raça, que tem vários raças específicas aí que foi quase que declarado aí pelos veterinários que come cocô, sabe? É Shih Tzu come cocô. É complicadíssimo, né? E com o passar do tempo fui obrigada a concordar, porque são tantos casos, eu não sei o que houve ali no meio do caminho quando foi fazer a formação dessa raça, mas deu alguma coisa bem errado mesmo. E outras raças de cães caçadores, né, como os Schnauzer, os Spitz, né, eles, na natureza, eles comem, né, as fezes para poder esconder os rastros. E alguma remanescência da formação da raça ali, da espécie, acabou se formatizando em alguns indivíduos, né, infelizmente. Mas com treinamento, né, e evitando algumas atitudes também, como eu comentei antes, pode-se evitar bastante desse comportamento, desse hábito indesejado aí pelos donos. Tá bom, pessoal? Vídeo um pouco mais longo, porque o assunto é um pouco mais delicado, são muitas dúvidas e realmente, assim, é algo bem complicado para os donos de conviver, mas espero que alguma dica aqui possa ser utilizada para que seu cachorro tenha uma qualidade de vida melhor e que você consiga conviver com ele de uma forma mais agradável e feliz. Obrigado pela atenção. Se gostou, dá um like, compartilha, né, com alguém que você acredita que pode servir, que ajudando as outras pessoas a gente faz uma grande corrente do bem, tá bom? Obrigado por tudo, até a próxima.